Fluminense e Flamengo já começou quente, tá pegando fogo os bastidores. Salve, salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou Flamengo. Amanhã tem clássico, amanhã tem Flamengo, amanhã tem jogo de dois gigantes do Campeonato Brasileiro. Amanhã é dia do clássico mais tradicional do Brasil. Amanhã tem Flamengo e amanhã tem Fluminense. E vamos falar aí desse pré-jogo que tá pegando fogo. Torcedores do Fluminense revoltados com a diretoria do Fluminense. Se fosse pelo lado do Flamengo, eu também estaria revoltado. Torcedores do Fluminense estão no seu total direito de estar revoltado. Imagina o Flamengo é o seu rival direto, brigando pelo título. Você podendo pegar um Flamengo que jogou na altitude, cansado, com voo atrasado, podendo vencer o jogo e abrir 6 pontos de diferença de um rival teu que vai te incomodar pela briga do título do Campeonato Brasileiro. A sua diretoria simplesmente vai lá e pede para mudar a data do jogo. Se fosse pelo lado do Flamengo, eu também estaria revoltado. E o torcedor do Fluminense está no seu total direito de estar revoltado. Vou falar aqui por mim agora, na minha opinião, se fosse pelo lado do Flamengo, Fluminense tendo voo atrasado, jogando na altitude, o Flamengo podendo pegar um Fluminense cansado, o Flamengo não iria aceitar mudar a data do jogo. Isso eu tenho quase certeza que o Flamengo não iria aceitar isso. Só que a diretoria do Fluminense aceitou. Antes mesmo, vamos esclarecer aqui, antes mesmo do Flamengo ir à CBF pedir para mudar a data do jogo, jogar o jogo de sábado para domingo, o Flamengo foi até o Fluminense e o Fluminense concordou com a proposta do Flamengo e os dois em conjunto foi até a CBF e pediram para mudar a data do jogo. Jogo que iria acontecer hoje, sábado, às 6h30 da noite, mudou para amanhã, domingo, às 6 horas da noite. Então, o Flamengo foi beneficiado, sim. O Flamengo teve um benefício, sim. Foi vantajoso para o Flamengo teve mais tempo para descansar, teve mais tempo para preparar o time, porque o Flamengo só vai jogar agora na quinta-feira que vem pela Libertadores no Maracanã. Então o torcedor do Fluminense está no seu total direito de estar revoltado com a diretoria do Fluminense. Mas como a gente não tem nada a ver com isso, foi vantajoso pra gente, foi melhor pra gente, então vamos falar desse jogo aí. Amanhã no Maracanã, às 6 horas da noite, rola a bola para Flamengo e Fluminense, só que o Fluminense é o mandante do jogo, então vai ser Fluminense e Flamengo. Já tem o provável time do Flamengo de amanhã, vou estar falando aqui. O Flamengo deve enfrentar o Fluminense amanhã com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Carrascal, Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo amanhã. Flamengo que vem de 2 vitórias, uma no Campeonato Brasileiro em cima do Santos e a outra na estreia da Libertadores. É um time forte, só que é um jogo chato para o Flamengo, porque o Fluminense costuma ser uma pedra de sapato no Flamengo. O Fluminense sempre endurece o jogo para o Flamengo. Não sei o que acontece, que o Fluminense sempre impõe dificuldade para o Flamengo. Dos únicos clubes aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense é o que mais incomoda o Flamengo, é o que o Flamengo mais tem dificuldade em jogar contra. O último jogo do Flamengo e Fluminense foi pela última rodada do Campeonato Carioca. Flamengo levou vantagem, foi campeão nos pênaltis, onde o Rossi fez o seu nome. Então não espere um jogo fácil amanhã, vai ser um jogo duro, como sempre foi um jogo contra o Fluminense. Jogos difíceis, e esperamos que o Flamengo vença. O Flamengo precisa vencer amanhã. Se o Flamengo vencer o Fluminense amanhã, vai igualar no número de pontos, e é sempre bom lembrar, o Flamengo tem um jogo a menos. E o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Corinthians na casa do Corinthians. Corinthians que trocou de comando, tá com outra motivação hoje é o Fernando Diniz, então é importantíssimo demais que vença o jogo amanhã. Quem vai apitar o jogo? Rafael Claus. Que o Rafael Claus faça um bom jogo, que não queira tomar conta do jogo, porque Rafael Claus, Daronco, Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abate Abel, esses caras gostam de querer ser mais que os jogadores, são árbitros arrogantes, eles gostam de querer ser o protagonista dos jogos, coisas que eles não são. Quem são os jogadores. Então que o Rafael Claus amanhã faça um bom jogo e não
tenha polêmica no jogo, que praticamente todo jogo tá tendo polêmica de arbitragem. Então que o jogo de amanhã seja um jogo tranquilo e que ele deixe a bola rolar. Árbitros que ficam picotando o jogo, não deixa a bola rolar, é um saco. Isso acaba com o futebol brasileiro, que tenha menos interferência da arbitragem no jogo de amanhã. O jogo de amanhã promete ser um grande jogo, que seja um jogo digno de Fla-Flu. Para mim é um dos clássicos mais tradicionais do Brasil. Imagina, Fla-Flu. Esse clássico tem muito peso. Então que os torcedores do Fluminense amanhã parem com essa birrinha de querer fazer protesto e não querer ir ao estádio. Eu entendo vocês, eu também iria ficar com raiva se a diretoria do Flamengo fizesse isso. Então, pro jogo ficar bonito, pro clássico ficar bonito, vão ao estádio, cantem, apoiem o time de vocês. Vai estar um estádio show de bola, Flamengo de um lado, Fluminense de outro, festa da torcida, porque aqui no Rio de Janeiro é um dos poucos estados aqui do Brasil que ainda se salva com torcida dividida. Nos outros estados é torcida única e isso acaba com o futebol. No Rio de Janeiro ainda não tem essa frescura, graças a Deus, e que não mude. Então vão amanhã, apoiem o time de vocês e que vença o melhor, que seja o Flamengo. E onde vai ser transmitido o jogo? O jogo vai ser transmitido, como o jogo é 6 horas da noite, o jogo vai ser transmitido pelo Pay-Per-View. Premier, né? O Premier. Já falei o que tinha para falar desse jogo. Então vamos estar de olho aí, Flamengo e Fluminense amanhã. E vamos estar de olho lá em São Paulo para Corinthians e Palmeiras e que o Palmeiras tropece diante do Corinthians. Deixa sua opinião nos comentários, o que você acha do jogo de amanhã, deixa seu palpite aí. Vou dar um palpite aqui de 2-0 Flamengo pro jogo de amanhã, mas deixa sua opinião aí, vai ser jogo difícil, mas eu acho que o Flamengo vença. Então, nação, se daí é o pré-jogo, Fluminense e Flamengo amanhã, 6 horas da noite no estádio do Maracanã. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, dá aquela moral, curtindo o vídeo, compartilhando com outro flamenguista, vai estar me ajudando demais. Se você já é inscrito, muito obrigado. Tamo junto, nação, pra cima, isso aqui é Flamengo.